Olá, este é um podcast dos alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia do Centro Universitário IBMR. Trabalho realizado para o Simpósio de Mecanismos de Agressão e Defesa. Neste podcast, vamos falar sobre o agente etiológico HIV. O HIV, vírus da imunodeficiência, é o agente etiológico causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV está amplamente difundido pelo mundo. Aproximadamente 36,7 milhões de pessoas vivem com o vírus. Segundo estudos epidemiológicos, adolescentes e adultos jovens são mais vulneráveis à contaminação por HIV, onde permeiam fatores como iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros, uso de álcool e drogas, utilização deficiente de preservativos, pouco acesso à educação sexual e programas preventivos. No Brasil, o Sudeste é a região que tem maior incidência de casos. A contaminação por HIV se dá através da prática de relações sexuais desprotegidas, do compartilhamento de objetos pessoais pérfuro-cortantes infectados e meio vertical, de mãe para filho, durante o parto, a gestação ou no período de amamentação. O vírus se instala e compromete células do sistema imunológico, os linfócitos TCD4+, que tem como uma de suas funções proteger as células contra micro-organismos intracelulares. Ele é um retrovírus envelopado, possui como material genético o RNA. No interior do vírus existem moléculas de um tipo de enzima denominada transcriptase reversa, que permitem ao vírus fazer uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA viral. Esse mecanismo facilita a replicação do vírus. Podemos considerar que o comprometimento do sistema imune e a facilidade em se fundir ao DNA das células são fatores de virulência do HIV. Após a infecção por HIV, o indivíduo adquire uma doença crônica, que pode ser dividida em 3 fases. Fase aguda ou síndrome de soroconversão. Inicia-se logo após a infecção. É o período em que ocorre enorme replicação viral e disseminação do vírus para tecidos linfóides, sistema nervoso central e trato genital. O tempo que decorre desde a infecção ao surgimento dos sintomas varia de 5 a 10 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas são similares aos de uma síndrome gripal. Fase assintomática. Encontram-se nesta fase pessoas que, após a infecção pelo HIV, nunca apresentaram manifestações clínicas de imunodeficiência. É importante que estas pessoas façam exames regulares para monitorar seu quadro clínico. Fase sintomática, ou AIDS, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Com o sistema imune debilitado, o indivíduo fica suscetível a certas infecções ou neoplasias, que não costumam acometer indivíduos imunocompetentes. Os sintomas são os das infecções invasoras. Se não houver nenhuma intervenção terapêutica, o infectado progride da fase aguda à fase sintomática em aproximadamente 10 anos. Um número pequeno de indivíduos desenvolve AIDS logo após a infecção. Por outro lado, uma outra pequena parcela de infectados sem o uso de tratamento pode viver de 15 a 20 anos sem apresentar sintomas da AIDS. Hoje em dia, existem tratamentos muito eficazes com antirretrovirais que incluem inibidores da transcriptase reversa. Esse tratamento ajuda a frear o comprometimento do sistema imune e a combater as co-infecções. De uso contínuo, recomenda-se que seja iniciado o mais breve possível, pois promove a supressão viral e diminuição da transmissão do HIV. A partir de 2013, o tratamento com antirretrovirais passou a ser indicado para todos os indivíduos portadores do HIV, independentemente da carga viral ou da presença de sintomas. Desde que o paciente compreenda a razão para o início do tratamento, a importância da adesão ao tratamento e as possíveis reações que o uso prolongado dos medicamentos pode causar.
É importante ressaltar aos pacientes o impacto do tratamento na transmissão do vírus. Indivíduos com carga viral indetectível têm pouca probabilidade de transmitir o vírus em relações sexuais ou de mãe para filho. Independentemente de ter carga viral indetectível, o uso de preservativos deve ser fortemente recomendado. Atualmente, existem profilaxias medicamentosas. A PrEP, profilaxia pré-exposição, protege o indivíduo da contaminação pelo vírus, indicada para pessoas com maior risco de contaminação, tais como profissionais do sexo e casais soro-discordantes, onde um tem o vírus e o outro não. A PrEP de uso contínuo não substitui o uso de preservativos. Já a PEP, profilaxia pós-exposição de risco, é uma medida de urgência, utilizada em situações de risco à exposição, como eventual relação desprotegida, acidentes com materiais perfurocortantes infectados e também para vítimas de estupro. Deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição. Quanto antes iniciada, melhor sua eficácia. O paciente fará uso dos medicamentos por um período de aproximadamente 4 semanas. Estas profilaxias têm apresentado boa eficácia no combate à disseminação do vírus. Contudo, a melhor forma de prevenção para a população em geral é o uso de preservativos nas relações sexuais, visto que esta é a forma de contaminação mais frequente. Fique ligado! Use camisinha.